a essência da lei de Deus. A Escritura define a natureza da lei de Deus de uma forma que sugere muito fortemente sua validade contínua hoje. Isso pode ser visto a partir de vários ângulos. A natureza da lei. Primeiro, a lei representa a presença de Deus. Singular, a lei de Deus é que ela foi pessoalmente escrita pelo dedo de Deus e deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo 18. E Êxodo capítulo 32, versículo 16. Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Capítulo 9, versículo 10. E capítulo 10, versículo 4. A origem extraordinária da lei, tal como a da alma de Adão, Gênesis capítulo 2, versículo 7, sugere seu caráter sagrado. Segundo, a lei reside no próprio cerne da nova aliança, sobre o novo pacto, como registrado em Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 33. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. O novo pacto foi executado com a instituição da ceia do Senhor, um pouco antes da crucificação de Cristo. Vivemos hoje sob a nova dispensação pactual da redenção e somos lembrados disso todas as vezes que participamos da ceia do Senhor. Terceiro, a lei reflete o caráter de Deus. Quando analisamos as representações bíblicas do caráter da lei de Deus, logo descobrimos que as mesmas atribuições morais aplicadas a ela são também usadas em referência ao próprio ser de Deus. Deus é bom, Marcos capítulo 10, versículo 18, Salmos 143, versículo 10, a lei é boa, Deuteronômio capítulo 12, versículo 28, Salmos 119, versículo 68, Romanos capítulo 7, versículo 12 e 16, Deus é santo, Isaías capítulo 6, versículo 3, Apocalipse capítulo 15, versículo 4, a lei é santa, Números capítulo 15, versículo 40, Romanos capítulo 7, versículo 12. Deus é perfeito, 2 Samuel capítulo 22, versículo 31, Salmos capítulo 18, versículo 30, Mateus capítulo 5, versículo 48, a lei é perfeita, Salmos capítulo 19, versículo 7, Tiago capítulo 1, versículo 25, Deus é espiritual, João capítulo 4, versículo 24, a lei é espiritual, Romanos capítulo 7, versículo 14, Deus é reto, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, Esdras capítulo 9, versículo 15, Salmos capítulo 116, versículo 5, a lei é reta, Deuteronômio capítulo 4, versículo 8, Salmos capítulo 19, versículo 7, Romanos capítulo 2, versículo 26 e Romanos capítulo 8, versículo 4. Deus é justo, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, Salmos capítulo 25, versículo 8 a 10 e Isaías capítulo 45, versículo 21. A lei é justa, Provérbios capítulo 28, versículo 4 e 5, Zacarias capítulo 7, versículo 9 a 12 e Romanos capítulo 7, versículo 12. O propósito da lei. Quando lemos do propósito da lei na Escritura, não há nada que pareça torná-la inapropriada para os nossos dias. Na verdade,
há tudo para recomendá-la aos cristãos modernos. Primeiro, a lei define o pecado. O que o cristão é chamado a restringir e resistir no mundo é o pecado. A lei é essencial para a nossa luta contra o mal, visto que ela define o que é pecado. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 1 João capítulo 3, versículo 4. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo a lei. Romanos capítulo 5, versículo 13. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos capítulo 7, versículo 7. Outras referências falam da iniquidade como repreensível e digna do julgamento de Deus. Segundo, a lei convence do pecado. Com a pregação da lei segue a convicção de pecado, visto que a lei expressamente proíbe e julga o pecado. Apontando o pecado, a lei mexe com o coração, trazendo um conhecimento das consequências mortais do comportamento iníquo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo um mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Romanos capítulo 7, versículos 7, 9, 11 e Tiago capítulo 2, versículo 9. Terceiro, a lei condena a transgressão. A lei também carrega com ela a penalidade de sua infração, mostrando claramente as consequências destrutivas da conduta iníqua. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Romanos capítulo 4, versículo 15. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão descritas no livro da lei, para fazê-las. Gálatas capítulo 3, versículo 10, e veja também Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e 28. Quarto, a lei conduz as pessoas a Cristo. O fato da lei julgar severamente o pecado, deixando os homens expostos à ira de Deus, e no fato da lei não poder salvar, ela os conduz a Cristo. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Romanos capítulo 7, versículo 10. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Gálatas capítulo 3, versículo 24. A ética teonômica não sustenta que a observação da lei alguma vez conseguiu ou conseguirá méritos para a salvação de alguém. Na verdade, ela faz com que eles se desesperem com a sua justiça própria, de forma que possam buscar a justiça em outro, Cristo o Senhor. Quinto, a lei restringe o mal. Quinto, a lei restringe o mal. Quando a lei é propriamente entendida e sua infração temida, ela tende a exercer um poder repressor sobre as almas dos homens. Quando enaltecida na esfera pública, ela reduz a atividade criminosa mediante a ameaça de punição. Por exemplo, quando não matarás é apoiado pela sanção, quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Êxodo capítulo 21, versículo 12. O preço do crime se torna proibitivo.
É assim que Deus designou que seja. Sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 a 11 e Salmos capítulo 119, versículo 11. Sexto, a lei guia a santificação. A lei não tem o poder de santificar. Isso é o ministério do Espírito Santo à medida que ele age no Evangelho. Mas a lei apresenta o padrão de comportamento justo ordenado por Deus. Portanto, fornece uma norma objetiva para o cristão cheio do Espírito, de forma que possa conhecer o que Deus espera dele. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21, e conferir também em Levítico capítulo 20, versículo 8, e Salmos 119, versículo 105, e Provérbios capítulo 6, versículo 23.